Isso. Colossenses 3. Nós vimos aqui o apóstolo Paulo escrevendo no capítulo 1 e no capítulo 2 acerca do evangelho mesmo, né, ensinando para eles algumas coisas tão importantes, básicas até, que às vezes a gente esquece, porque eles estavam sendo seduzidos por falsos ensinos. Então o apóstolo Paulo vai ensinar o evangelho mesmo, o ensino central da Bíblia, a obra de Cristo Jesus, e ele vai falar quem Cristo é para eles, o que Cristo fez. Vai falar que Cristo é o próprio Deus, que ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Vai dizer que Cristo pagou a dívida deles, né? Tudo isso a gente viu aí no capítulo 1, no capítulo 2, e que eles não precisavam de nada além do que Cristo para a sua vida, para a sua salvação. Cristo era tudo o que eles precisavam, e a gente viu isso aí no capítulo 2, o ensino básico mesmo do Evangelho. E a partir do capítulo 3, então, o apóstolo Paulo vai trazer alguns ensinamentos práticos, baseados no Evangelho, né? Então ele explica o Evangelho, ele fala para aqueles homens o básico, sobre salvação e tudo mais, sobre quem é Cristo. E a partir do capítulo 3 ele vem trazendo para aqueles homens alguns ensinamentos práticos. E aí sempre quando a gente vê assim, portanto, né, ele começa justamente assim no capítulo 3. Então vamos lá. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas, e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Até aqui a palavra do Senhor. Pai, obrigado mais uma vez. Obrigado, Senhor, por um dia tão belo, um dia tão agradável. Obrigado pelos meus irmãos que estão aqui. Obrigado porque o Senhor nos reuniu, porque o Senhor nos deu saúde para estarmos aqui hoje. E aqueles que não puderam estar aqui, também alguns por enfermidade, que o Senhor possa consolá-los, curá-los, que o Senhor também possa abençoá-los lá onde eles estão, Pai. Que o Senhor
nos instrua um pouco mais sobre Ti nessa manhã. O Senhor nos alimente, sobretudo, para que nós possamos, que nós sejamos nutridos pelo Teu Espírito nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. A pregação, meus irmãos, ela é como uma refeição. E numa refeição, nem sempre a gente gosta de tudo que está ali no prato. Eu me lembro que eu tinha, na adolescência, sérios problemas com alguns legumes, alguns alimentos não me agradavam de jeito nenhum. Só que minha mãe insistia em me fazer comê-los. Ela cozinhava e para ela era um pecado ela cozinhar alguma coisa e eu não comer aquilo. Eu lembro de uma vez que ela fez ervilhas e eu, não gosto de ervilha de jeito nenhum. E mesmo assim ela fez ervilhas e colocou no prato, no jantar, e a gente sentou à mesa e eu comi tudo e deixei a ervilha lá no cantinho. Aí ela falou: você só vai levantar quando você comer a ervilha. Aí eu falei que não e tal, e ela insistiu, comecei a chorar, ela me bateu, e falou que eu tinha que comer a ervilha, e aí eu fui tentando comer a ervilha, mastigava, tive que engolir. Ela era autoridade, não tinha o que fazer. Naquela noite eu só iria levantar dali se eu comesse a ervilha. Não, e ervilha nem é tão ruim assim, né? Não tem um gosto forte. A ervilha é um alimento mais neutro. Mas foi daquele jeito. Eu mastigava, cuspia no prato e aí às vezes ela continuava ali brigando e com o cinto na mão. E ela me fez comer a ervilha naquele dia. E a pregação, eu comparo ela a uma refeição assim também. Tem coisas que são muito gostosas no nosso paladar. Tem coisas que são gostosas de ouvir na pregação. Quando Paulo está aqui no capítulo 1 e no capítulo 2 explicando o Evangelho, é como se fosse aquele bife ancho ou então aquela picanha grelhada que vem no prato assim, que é gostoso para todo mundo. Quem é que não gosta de ouvir que todas as nossas dívidas foram pagas? Sabe? Quem é que não gosta de ouvir que os nossos pecados foram cravados na cruz de uma vez por todas? Isso é agradável, é gostoso para a gente ouvir isso. Isso satisfaz o nosso paladar, os nossos ouvidos. Isso nos alimenta e também dá um prazer enorme na gente. Só que, assim como a refeição não é feita apenas do prato principal, não é feita apenas daquele bife gostoso, às vezes tem alguns legumes. E quando tem alguma autoridade sobre a gente, como no caso Deus, que é o nosso Pai, Ele nos coloca para comer algumas coisas que são nutritivas, que vão nos fazer bem, mas que às vezes a gente não gosta de comer. E quando a gente cresce, né, a gente pode escolher o que comer. Então eu prefiro não comer ervilha hoje, mas minha mãe me obrigava a comer ervilha naquela época, entre outros alimentos. Só que já depois de adulto, eu decidi adotar uma alimentação um pouco mais saudável, e eu tive que começar, mesmo sem gostar, a comer algumas coisas que eu não gostava mesmo, não faziam parte do meu cardápio. E eu tive que começar a comê-las, porque o nutricionista falou: você vai ter que comer isso daqui, porque já tem o colesterol alto dessa idade, se você continuar com essa vida de alimentação desregrada, você vai sofrer problemas de saúde muito cedo. Então você vai ter que começar a comer esses legumes que a sua mãe colocava no seu prato e você não queria comer quando você era criança, salada e tudo mais. E aí eu comecei a comer isso, e hoje eu gosto. Hoje eu sinto falta se eu não tiver algumas coisas no meu prato que antes eu não queria comer de jeito nenhum. Por que eu estou falando isso, né? Porque no capítulo 3 o apóstolo Paulo vai trazer alguns assuntos que são desconfortáveis um pouco para a gente. Falar sobre pecados, falar sobre transgressão, nem sempre é confortável. Tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta de comer jiló. É um trem que é amargo, mas tem gente que gosta de comer. Então você vai ter, numa pregação, às vezes que você vai pregar sobre pecado e tudo mais,
vai ter no público ouvinte gente que vai gostar daquilo mesmo, vai ouvir aquilo com prazer. Só que a grande maioria vai sentir desconforto ao ouvir esse tipo de coisa, né? E a pregação, ela é assim, ela é como um alimento. E às vezes tem um jiló ali no prato, e a gente precisa comer, porque aquilo vai fazer bem para a gente no final das contas. Eu dividi a pregação de hoje em três pontos. O primeiro está aqui do verso 1 até o verso 4, que fala sobre a nossa união com Cristo. O segundo ponto é a natureza terrena, que está do verso 5 até o verso 11. E o terceiro ponto é a natureza de Cristo, que está do verso 12 até o verso 17. Então vamos abordar esses 3 pontos e ver como que a gente pode ter um proveito hoje nesse texto que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses. Eu dei um título aqui, Santificação, aquilo que o Evangelho produz em nós. Então, como eu falei para vocês, o apóstolo Paulo explicou o Evangelho no capítulo 1 e no capítulo 2. Foi uma síntese, um resumo ali dos principais pontos da fé cristã, onde ele fala sobre a doutrina da justificação, onde ele fala que os nossos pecados foram perdoados, onde ele fala que Cristo é tudo que nós precisamos para viver. Então, assim, algo bacana para a gente entender sobre o Evangelho foi dito aqui no capítulo 1 e no capítulo 2. E a partir do capítulo 3, o apóstolo Paulo vai falar sobre o que esse Evangelho deve produzir em nós. O que esse Evangelho deveria produzir na vida daqueles irmãos colossenses. Diante daquelas verdades que eles ouviram, diante de que eles foram ressuscitados com Cristo Jesus, e ele começa o capítulo 3 falando justamente isso. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas coisas que são aqui da terra. E aí ele vai falar, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então, esse portanto que o apóstolo Paulo está trazendo aqui, que ele fala portanto no verso 1, ele fala portanto no verso 5, ele fala portanto no verso 12, ele está introduzindo coisas práticas que a gente deve fazer diante do Evangelho. São a nossa resposta ao Evangelho. O Evangelho é o quê? O Evangelho é a obra de Cristo em nós. Ele explicou no capítulo 1 e no capítulo 2. Agora, o que essa obra produz em nós? Como nós vivemos a partir de recebermos o Evangelho? Nós cremos, nós tivemos disposição de fé, o Espírito concedeu fé, nós cremos em Jesus. Beleza, maravilhoso. Nossos pecados foram perdoados. Nossa, show, isso é tudo que eu precisava. E como que a gente deve viver diante disso? Então, qual é a nossa resposta diante disso? E aí, Paulo está falando aqui da velha natureza e da nova natureza, né? Da natureza terrena e da natureza de Cristo. E esses versos 1 ao 4, que eu coloquei o título de União com Cristo, é uma introdução. Ele vai dizer que nós estamos unidos com Cristo de uma maneira que ele vai usar, por exemplo, em Romanos capítulo 11, o enxerto, né? Nós fomos enxertados na videira. Eu não sei se você já pesquisou sobre isso, mas isso é algo que de fato existe. Quando uma planta não está muito boa assim, e você tem uma planta totalmente saudável, às vezes você corta um galho, um ramozinho daquela planta que não está tão boa, aí você corta um pedacinho ali no tronco da planta que está melhor, e você enxerta os galhozinhos ali, e você faz tipo uma operação mesmo, você corta, enxerta, aí você passa uma fita ali, amarra, né? E aí aqueles ramos que antes estavam destinados a morrer, porque a árvore onde eles estavam crescendo era uma árvore doente, agora eles têm a oportunidade de crescer como ramos saudáveis, porque eles foram enxertados num tronco de uma árvore totalmente saudável. Então essa figura que o apóstolo Paulo vai usar aqui, e é semelhante ao que ele está dizendo aqui no capítulo 3, do verso 1 ao 4, é que nós estamos unidos a Cristo, nós estamos enxertados em Cristo. E se antes nós éramos ramos que iriam morrer, porque a nossa natureza era uma natureza terrena, uma natureza mal, uma natureza de morte, de maldade, agora que nós somos unidos, enxertados em Cristo, nós temos a oportunidade de vivermos com uma nova natureza, com a natureza de Cristo, com a natureza de Cristo. É isso que ele está dizendo quando ele fala assim, vocês foram ressuscitados com Cristo. Nós fomos ressuscitados com Cristo. Ele fala no verso 3, vocês morreram e a vida de vocês está
juntamente, oculta juntamente com Cristo, ou seja, de novo ele trazendo a ideia de união. E ele ainda fala que quando Cristo vier em glória, quando Cristo se manifestar, nós também estaremos o quê? Juntos com ele em glória. Ou seja, ele está trazendo essa ideia da união. Vocês estão unidos em Cristo, vocês foram enxertados em Cristo, vocês morreram com ele, ressuscitaram com ele, e vocês vão desfrutar da glória com ele. Tudo isso para dizer o quê? Vocês estão em Cristo. Aí é como ele vai dizer também em outros textos, né? Vocês são novas criaturas em Cristo Jesus e tudo mais. E aí, por causa dessa união, ele vai dizer, como vocês estão com Cristo, vocês têm que buscar as coisas do alto, as coisas de Cristo, aonde Cristo vive, e não pensar nas coisas terrenas. E aí ele vai desenvolver isso nos próximos 2 pontos, que é o meu segundo ponto, a natureza terrena, e o terceiro ponto, a natureza de Cristo. Então vamos ver o que o apóstolo Paulo fala, que aqueles que estão em Cristo, aqueles que foram enxertados em Cristo, não devem fazer, e o que eles devem fazer então no lugar dessas coisas. O segundo ponto, que é a natureza terrena, que está do verso 5 ao verso 11, Paulo se dedica a dizer as coisas que nós não devemos mais fazer, agora que nós recebemos o Evangelho e agora que nós estamos unidos a Cristo. Olha só, ele fala no verso 5, portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. E essas coisas nós temos mesmo em nós, sabe? Faz parte da nossa natureza mesmo terrena. E aí ele vai dizer algumas coisas, imoralidade sexual, impureza. Essas duas coisas aqui, imoralidade sexual e impureza, elas são práticas, né? Ele está falando de coisas práticas. Aí ele fala paixões e maus desejos, que aí são coisas do sentimento, que às vezes a gente não coloca em prática, mas está no nosso coração. E a avareza, que é idolatria. Então vamos falar um pouquinho sobre essas coisas. É interessante porque o apóstolo Paulo fala assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Isso quer dizer o quê, meus irmãos? Nós temos esse poder, então, dentro de nós, de fazermos morrer essas coisas dentro de nós. Como? Sozinhos? Como que nós temos esse poder? A gente pode escolher isso simplesmente, do nada, amanhã a gente acorda e fala que não vai mais, por exemplo, pensar ou cometer imoralidade sexual. Então, quando nós não conhecíamos Cristo, nós não poderíamos matar isso dentro de nós. Nós éramos escravos dessas coisas. Mas a partir do momento em que nós conhecemos Cristo, e é isso que ele está dizendo na introdução, que eu já expliquei para vocês. Quando vocês foram unidos a Cristo, vocês morreram com Cristo e ressuscitaram com Cristo, então, por causa disso, né, e aí ele vai dizer, portanto, vocês têm poder de fazer morrer dentro de vocês essas coisas que são a sua natureza terrena. Então, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui basicamente nós não temos, a partir do momento em que nós recebemos Cristo Jesus, que nós temos fé nele, que o Espírito habita em nós, que nós fomos ressuscitados, que nós somos novas criaturas, nós não temos desculpa de dizer assim, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Não. Se você foi ressuscitado com Cristo Jesus, você vai olhar para essa imoralidade sexual que existe dentro de você, para esses pecados, para essas maldades que existem no seu coração, e para suas práticas pecaminosas. E você vai dizer assim, olha, eu não vou mais fazer isso, e você tem, de fato, o poder de matar essas coisas. É isso que ele está dizendo. Portanto, façam morrer o que pertence à natureza terrena. Eu tenho experimentado isso na minha vida, meus irmãos. De fato, eu tenho experimentado. Alguns pecados que eu cometia sei lá, alguns anos atrás, e não estou falando de infância não, e não estou falando de adolescência não, coisa assim, depois que eu casei com a Bruna mesmo, eu tenho melhorado constantemente em muitas coisas. De que maneira? Entendendo que o Espírito habita em mim, e que por meio desse Espírito eu posso matar algumas coisas que eu fazia que eram erradas. Um exemplo assim, acho que bastante do nosso tempo mesmo, a questão de preconceitos, né?
Às vezes a gente cresce, meus irmãos, em um ambiente familiar, onde nós somos ensinados, literalmente, a sermos preconceituosos com diversas coisas, com pessoas. E eu percebo que, por meio de Cristo Jesus, conhecendo cada vez mais a Cristo, o Espírito tem me levado a ser menos preconceituoso, a melhorar, a ser aperfeiçoado nessa área. Uma outra área, e essa aqui é tabu demais, principalmente para os homens, parece que para o homem é mais difícil essa área, e é o que o apóstolo Paulo está tratando aqui. Das 5 palavras que ele fala aqui no verso 5, 4 estão relacionadas a isso: imoralidade sexual, impureza, paixões e maus desejos. Tudo isso está no mesmo bolo, né? Imoralidade sexual e impureza são coisas que nós fazemos. São, por exemplo, olhar para uma mulher e desejá-la, ou às vezes até cometer mesmo práticas de imoralidade, práticas impuras. Paixões e maus desejos são coisas do nosso coração, é aquilo que a gente gera, né? Porque a gente gera no coração e depois a gente coloca em prática. Isso é muito difícil, especialmente para os homens. Eu não sei se para as mulheres, mas eu acho que para as mulheres talvez seja um pouco menos, não sei, né? Vocês podem me corrigir se eu estiver errado, se as mulheres forem como os homens nessa área. Mas assim, para o homem, meus irmãos, eu falo como alguém que foi criado na igreja. Para o homem, é uma guerra constante a gente lutar contra a imoralidade sexual. É uma guerra constante. Nós temos que guerrear contra nós mesmos, contra os nossos impulsos. Então, assim, você abre o Instagram, você abre as redes sociais, fatalmente, o algoritmo vai te jogar algumas coisas ali que vão fazer gerar no seu coração paixões, desejos, impurezas, imoralidades sexuais. Mulheres seminuas, dançando e tudo mais. E para o homem, isso atrai muito fácil. Então, às vezes, a gente vai, olha aquilo ali, fica preso naquele vídeo, e o próprio algoritmo, vendo que você gastou tempo com aquilo, só vai continuar colocando aquilo para você assistir. E o nosso coração se envolve com aquilo de certa maneira que a gente vai, consumindo e pecando. E isso é um desrespeito para as nossas esposas, isso é um desrespeito com as nossas irmãs, com as nossas filhas. Porque imagine você que aquela mulher que está ali fosse a sua esposa, ou uma filha sua, talvez, né? Talvez você fale, não, minha esposa nunca se colocaria nessa condição aqui de dançar seminua numa rede social. Tá, mas talvez a sua filha se colocaria, como as nossas filhas muitas vezes têm se colocado nessa condição. E imagine que você olhando aquele vídeo, na verdade é uma outra pessoa. Isso vai causar em você um sentimento ruim, um asco. Você vai se sentir mal com aquilo. Então, para além de tudo, é um desrespeito com as nossas esposas, com as mulheres, com todo mundo. É um pecado. É algo que é ruim, que está causando males. E se a gente continuar alimentando essas impurezas, que começa às vezes com um vídeo na rede social, só Deus sabe onde a gente pode parar. Porque para os homens, né, e aí eu falo homens e mulheres no geral, para o homem, um pecadozinho nunca é suficiente. A gente começa com um pecadozinho e a gente vai se afundando. Daqui a pouco nós estamos desejando. Exatamente, que é o que o apóstolo Paulo está mandando falar. Façam morrer tudo isso. Matem na raiz. Porque vocês têm poder para isso. Então são coisas que a gente vai percebendo que por causa de Cristo, com o Evangelho, nós vamos melhorando. Então, diante disso, entendendo que é um desrespeito com a minha esposa, entendendo que isso pode me levar a me afundar cada vez mais, a ponto de, em determinado momento, eu chegar a adulterar por causa de uma imoralidade sexual, é que eu, por meio do Espírito Santo, tenho essa condição de falar, não, eu não vou fazer isso. Então você está na rede social, apareceu o vídeo ou apareceu a foto da menina lá, tudo mais, o que você faz? Para de consumir esse conteúdo. Já vai para um conteúdo ali de esportes,
já vai para um conteúdo ali de, sei lá, de notícias. Hoje o meu Instagram está cheio de homem seminu, porque eu só acompanho conteúdo de academia, fitness, maromba. Então quem olha, quem abre meu Instagram e vai olhar lá nos, sei lá, vai na lupinha, aparece o conteúdo que você mais consome, é futebol e o Ramon Dino, que é o atleta brasileiro mais famoso aí da maromba, do fisiculturismo. Então assim, como eu estou consumindo muito esse conteúdo, é o que aparece para mim. Mas se você abrir a sua lupinha no Instagram e tiver cheio de foto de mulher e menina dançando, isso quer dizer que você está consumindo muito esse conteúdo e que talvez seja a hora de você fazer o que o apóstolo Paulo está falando aqui no verso 5. Faça morrer tudo isso que pertence à natureza terrena. Então se desvincule desse tipo de conteúdo, porque senão você vai acabar se afundando cada vez mais. E aí essa impureza, essa paixão, esse mau desejo, olha o que ele fala, mau desejo que está aqui no coração, vai se tornar uma prática pecaminosa terrível, que pode até chegar a destruir a sua família, destruir a sua vida e tudo mais, né? Eu venho, por exemplo, de um lar onde os meus pais se separaram por causa de adultério, né? E assim, só eu sei como isso foi maléfico para a gente como família. E para o meu pai também, né? A vida do meu pai depois disso foi uma vida que foi apenas por água abaixo. Então assim, não é à toa que o apóstolo Paulo está dizendo assim: vocês estão em Cristo Jesus, façam morrer a imoralidade sexual no meio de vocês. Façam morrer as impurezas, as paixões, os maus desejos e a avareza, que é idolatria. Isso aqui também é algo que ele toca, que avareza, que é o quê? É o apego ao dinheiro, né? O próprio Jesus já fala disso. Você não pode servir a dois senhores, ou você vai servir ao dinheiro, ou você vai servir ao Senhor. E a gente é muito propenso. É engraçado que o apóstolo Paulo pega em pontos que são pontos de fato que os homens caem muito, né? São pecados-chave aqui na vida dos homens. Quem não está envolvido com imoralidade sexual é avarento, porque está deixando ser dominado pelo dinheiro. Então assim, são coisas que o apóstolo Paulo vai trazer nesse alimento que é a pregação, que no caso é a carta dele aqui, que às vezes é um jiló que não vai agradar muito, mas as pessoas precisam comer, porque aquilo vai fazer bem para elas, para a comunidade dos colossenses, para a nossa comunidade aqui. Aí ele fala, por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas, no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas. Aí ele fala de outras coisas da natureza terrena aqui, né, que são pecados: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar, mentira, né? Não mintam uns aos outros. Então são coisas, meus irmãos, são pecados que nós vivemos em constante guerra contra isso. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é: vocês estão unidos em Cristo, vocês têm condição de dizer não para esses pecados por meio do Espírito Santo. Então não mintam, não se irem, sabe? E aí, ele vai dizer, tudo isso vocês não devem fazer, no verso 9, não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. Lembra lá na pregação do capítulo 2, quando ele fala assim que Cristo operou em nós a circuncisão no nosso coração? Então essa ideia aqui de que nós nos despimos da velha natureza com essas práticas e vocês se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, é isso, uma ideia está conectada com a outra. Jesus operou em nós a circuncisão no nosso coração, ou seja, ele arrancou de nós essa velha natureza. Quando fala assim que nós nos despimos da velha natureza, é que Cristo arrancou de nós essa velha natureza, quando ele operou no nosso coração por meio da fé, ele operou no nosso coração colocando em nós o seu Espírito. Então ele arranca de nós, só que é como se fosse um câncer, que a gente arranca, faz a operação, mas ele continua, né,
aparecendo de vez em quando, você precisa continuar tomando medicação, você luta a vida inteira. Quem já teve câncer geralmente vai lutar a vida inteira contra esse câncer. Ele nunca vai estar totalmente, descansado, livre totalmente. É mais ou menos isso que acontece com a nova natureza e a velha natureza. Mesmo tendo sido revestidos da nova natureza de Cristo Jesus, esse câncer, essa mancha do pecado e da velha natureza, mesmo que Cristo tenha arrancado o tumor maligno que iria nos levar, né, diretamente para a morte, ainda fica aparecendo aqui e ali alguns pontos. A gente precisa estar lutando contra isso o tempo inteiro. E é isso que a pregação faz em nós. Ela vai limpando essas pequenas manchas que vão aparecendo desse câncer que Cristo arrancou da gente de uma vez por todas, que é essa natureza terrena. E aí, ele fala que nós nos revestimos, que Cristo nos revestiu dessa nova natureza que se renova para o pleno conhecimento. E aí ele fala, olha, por causa disso, então, não pode haver mais diferenças aqui nos Colossenses, não pode haver mais grego, judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Ou seja, basicamente o apóstolo Paulo está dizendo o quê? Os nossos pecados, a nossa natureza terrena, são a causa do fracasso nos nossos relacionamentos. Porque você vai ver aqui no final, a minha conclusão é que tudo o que o apóstolo Paulo está orientando aqui é para que nós tenhamos um bom relacionamento uns com os outros. A finalidade de nós sermos aperfeiçoados por Cristo Jesus não é simplesmente assim, eu vou ser aperfeiçoado porque eu vou ser uma pessoa melhor, para conquistar mais nessa vida. Não é essa a finalidade. Qual é a finalidade de nós sermos aperfeiçoados? Qual é a finalidade de Cristo operar em nós, limpando a gente, tirando da gente esse pecado, fazendo com que a gente tenha poder para lutar contra o pecado? Qual a finalidade disso? O verso 11 está dizendo, porque no meio cristão não pode haver mais grego e judeu, não pode haver mais circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Ou seja, quando nós matamos os nossos pecados, essas inclinações más que existem dentro de nós, aqui ele está se referindo mais especificamente à ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Quando a gente mentira, quando a gente mata essas coisas, o que é que vai acontecer? Vai haver unidade no nosso meio. Nós seremos pessoas melhores no trato um com o outro. E aí, esse verso 11 é a chave, é a conexão para o meu terceiro ponto, que é a natureza de Cristo, que está do verso 12 ao verso 16. Então, se o pecado é o que destrói os nossos relacionamentos uns com os outros, destrói a gente, mas destrói também a forma como a gente trata e como a gente lida com os outros, o que a gente deve fazer então? Aí ele vem no verso 12, portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão. Aí ele vai citar alguns outros aqui, né? Eu vou falar um pouco de cada um. Compaixão é uma virtude que é inata ao ser humano? Não, provavelmente não. O ser humano não tem uma tendência muito forte a ser compassivo. Isso vem de Deus. É algo que Deus coloca em nós. Não necessariamente é uma qualidade exclusiva dos cristãos, porque na revelação geral, né, Deus se revela a todos. A gente entende depois, na revelação especial do Evangelho, que isso, na verdade, é o que Cristo faz em nós. Mas, compaixão é um sentimento, é uma atitude que o apóstolo Paulo está dizendo que é algo que Cristo teve, é algo lá do alto, é algo que nós, como cristãos, devemos almejar e devemos praticar. Revistam-se de profunda compaixão. E o que é compaixão, meus irmãos? É olhar a dor do outro, é ver o outro em uma situação ruim e sentir por aquilo. Sabe, quando, por exemplo, alguém morre, uma coisa que as pessoas falam umas para as outras é: meus sentimentos, sinto muito. Ok, é isso mesmo.
Só que o que o apóstolo Paulo está dizendo é: sintam mesmo uns pelos outros, tenham compaixão da dor do outro, sintam de fato, não apenas falem, sinto muito, mas sinta a dor do outro, né? Um exemplo excelente para a gente ter compaixão é isso que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul agora. Eu já estive essa semana orando, pedindo a Deus misericórdia por aqueles irmãos, porque você vê as imagens, as fotos das casas, sabe, dos lugares, das ruas, das cidades alagadas, você vê os bombeiros e os voluntários tentando salvar o máximo de vida, e o que o apóstolo Paulo está dizendo é: Cristo Jesus, diante de uma situação dessa, ele teve compaixão do necessitado. Então, eu e você, unidos a Cristo, ele chorou com a morte do seu amigo. Então, Cristo é um exemplo para os cristãos nesse sentido. Se nós estamos unidos com ele, nós temos que ter compaixão, ou seja, ver a dor do outro e sentir por isso. Isso é algo que eu também tenho um pouco de dificuldade. Eu naturalmente sou uma pessoa um pouco mais fria nesse sentido. Só que é algo que eu tenho que me esforçar, sabe? E assim, não é um esforço tão grande, meus irmãos. Quando você... A grande questão é você parar e pensar um pouco naquilo. E pensar assim, cara, imagine se isso fosse aqui, pô. Se isso fosse na minha casa, se essa igreja que está debaixo de água fosse a minha igreja, eu estaria sofrendo muito. Então, quando você para um pouquinho e pensa, naturalmente você vai começar a sentir compaixão, e você vai ter vontade de orar por aquela situação, ou se possível ajudar, né, como tem muitas pessoas colocado diversas chave Pix. Mas a ideia é, nós precisamos ter essa compaixão. Aí se revistam de quê? De profunda compaixão, e o profunda dá uma ideia de justamente sentir mesmo, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Olha só, tudo isso aqui é bom para a gente? É. Mas é bom para o relacionamento com as outras pessoas. É bom no contexto coletivo, no contexto de comunidade. Se eu for compassivo, se eu for uma boa pessoa, humilde, manso, paciente, isso é maravilhoso para mim, mas é maravilhoso para quem convive comigo também. Então, basicamente, o que o apóstolo Paulo está querendo mostrar é que a natureza de Cristo vai fazer com que nós sejamos melhores pessoas no relacionamento com os outros. E aí ele vem aqui no verso 13 e fala assim: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Quem nunca ouviu aqui que esse suportem-se uns aos outros, na verdade, é dar suporte, né? Dar suporte às outras pessoas. Quando eu escutei essa ideia, eu falei, é isso mesmo, maravilhoso. A gente precisa dar suporte uns aos outros. Aí, assim, parece uma ideia muito palatável para o significado dessa palavra. A gente precisa dar suporte no sentido de suportar uns aos outros, de apoiar uns aos outros. Mas não é essa a ideia no original, sabia? Suportem-se uns aos outros, no original, seria algo como tolerem-se uns aos outros. Não é no sentido de apoiar. Tá, eu tenho que apoiar os outros? Tenho, mas o que o texto está dizendo, e a ideia é que às vezes eu já ouvi em outras pregações, eu já preguei, provavelmente esse texto, dizendo que suportem-se é dar apoio, dar suporte, mas não é. Estudando melhor esse texto e entendendo o contexto, suportem-se aqui, essa palavra que no grego é a palavra, eu anotei aqui, mas deixa eu ver se eu acho aqui, eu esqueci, anekomenoi. Essa palavra aqui no dicionário grego significa o seguinte: tolerar, aturar, ser paciente com, aceitar uma reclamação. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é o seguinte: nós temos que nos esforçar para tolerar
aquelas pessoas que a gente considera desagradáveis, com vistas a desenvolver um bom relacionamento com essas pessoas. Isso aqui é praticamente uma ofensa você falar isso para alguém hoje. Eu não quero conviver com pessoas tóxicas. É o que dizem, né? E você? Você não é uma pessoa tóxica? Será que existe alguém que não tem que tolerar estar com você em algum ambiente? Sim, meus irmãos. Nós também somos muito chatos às vezes, difíceis de conviver. Nós somos, às vezes, insuportáveis. E tem pessoas que são obrigadas a conviver com a gente, como a Bruna, por exemplo. E ela precisa tolerar, muitas vezes, a minha chatice. E o que o apóstolo Paulo está dizendo para os irmãos em Colossenses é: vocês precisam se suportar mesmo, se tolerar. Vocês precisam se aguentar. E aí, quando você olha o contexto, faz todo sentido, ó. Tolerem-se uns aos outros, né? Tem uma pessoa chata que você não quer conviver? Tolere, aguente conviver com essa pessoa e perdoem-se mutuamente. Perdoa a chatice daquela pessoa, perdoa a, sei lá, toxicidade dessa pessoa. É porque está na moda, né? Eu não gosto muito de falar pessoa tóxica, mas está na moda, então. Mas se uma pessoa é tóxica, perdoe-se mutuamente e tolerem-se. Aguente conviver com essa pessoa, porque a ideia é: nós precisamos desenvolver os nossos relacionamentos com as outras pessoas. Por que, Clisman? O apóstolo Paulo explica: assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Sabe, meus irmãos, Cristo, nós fomos tão tóxicos para Jesus que ele morreu por causa da gente, uma morte terrível, né? Imagine só se ele não quisesse suportar, se ele não quisesse tolerar, se ele não quisesse aguentar. Então a ideia é essa: se Cristo Jesus suportou a gente, que somos insuportáveis, então a gente tem condição, por meio da natureza de Cristo, de tolerar e de suportar algumas pessoas que a gente às vezes não quer conviver, mas que a gente precisa. E vai que, por meio dessa convivência, por meio desse perdão, por meio dessa tolerância, aquelas pessoas comecem a enxergar que tem algo além ali, e a partir daí você começa a falar do evangelho para ela, e aí o relacionamento de vocês é redimido. Porque eu acredito nisso, meus irmãos. Eu acredito que Cristo redime relacionamentos. Se você acredita que um relacionamento é incapaz de ser reconstruído, redimido, pense no nosso relacionamento para com Deus. Cristo redimiu esse relacionamento que era o mais difícil. Deus queria, né? Não queria, mas nós merecíamos o inferno. A nossa relação com Deus era totalmente quebrada por causa do pecado. Cristo foi lá e construiu uma ponte, redimiu esse relacionamento. Assim, os nossos relacionamentos também podem ser redimidos com qualquer pessoa, por meio do evangelho, por meio da nova natureza. Então é mais ou menos isso. Nós devemos ser tolerantes. E aí faz tudo sentido, né? Faz todo sentido, porque as coisas que o apóstolo Paulo está dizendo aqui: misericórdia, bondade, compaixão, humildade, mansidão, paciência, tolerância, elas se contrapõem a ira, indignação, maldade, mentira. Então, a natureza terrena e a natureza de Cristo, elas são contrapostas aqui na carta. Aí ele fala assim: acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Sempre o apóstolo Paulo fecha com essa chave de ouro, né, meus irmãos? Porque se você não tiver nenhum motivo, se mesmo pelo fato de Cristo ter perdoado e ter sido tolerante com a gente, não for motivo para a gente, sabe, ser melhor com as outras pessoas, no fim das contas ele fala: olha, se nada disso te convenceu,
Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Sabe por quê, meus irmãos? O amor, na prática mesmo, ele desarma totalmente as pessoas. Ele quebra totalmente as armaduras, sabe, as fortificações que as pessoas têm umas com as outras. Quando uma pessoa chega totalmente armada, totalmente, sabe, querendo, totalmente na maldade mesmo, querendo te destruir num relacionamento, numa conversa, sei lá, de trabalho, aonde seja, tenha certeza absoluta que se você agir com amor para com essa pessoa, essas barreiras serão quebradas. É impressionante o que o amor faz nos nossos relacionamentos. Parece que quanto mais mal uma pessoa for com você, se você agir com amor com essa pessoa, ela não aguenta, meus irmãos, ela não vai aguentar, ela não vai sustentar essas armas por muito tempo, sendo cheia de amor o tempo todo. Se ela atirar em você e você responder com amor, com compaixão, com mansidão, com bondade, mas sobretudo com amor, você vai ver como vai melhorar os seus relacionamentos com essas pessoas. Elas simplesmente não serão mais fortes do que o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavras, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. E aqui volta aquilo que eu já expliquei no capítulo 1, sobretudo, né? Que porque Cristo redimiu todas as coisas, nós temos a capacidade, por meio dessa redenção, de viver tudo, seja comer, beber, sabe, dançar, viver, chorar, o que seja. Nós temos a capacidade, por meio da redenção de Cristo, de fazer tudo em nome do Senhor e dando graças a Deus por causa disso. É algo que eu já expliquei no capítulo 1 em outra pregação, não vou me aprofundar nisso. Mas é basicamente isso, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, que quanto mais cheio a gente for de Cristo, meus irmãos, mais habilitado, mais capacitado a gente vai estar para responder dessa maneira nos nossos relacionamentos e aconselhar, instruir as outras pessoas a fazerem o mesmo. É isso. É basicamente isso. Tudo isso em amor. A nova natureza, embora seja algo difícil para a gente às vezes, eu quero deixar claro aqui para vocês. Se eu estivesse falando tudo isso aqui para vocês fazerem, e dizendo que vocês têm a obrigação de fazer isso, e ponto, seria uma pregação totalmente moralista. Porque por nós mesmos, nós nunca faremos isso. Mas a ideia é, sempre que você vê essas práticas morais sendo ensinadas, elas estão conectadas com o Evangelho. Tudo isso está conectado com o Evangelho. Então, por que nós temos que fazer isso? E por que nós faremos isso de fato? Porque nós fomos revestidos com uma nova natureza. Então, se para a gente era natural o errado, se para a gente era natural a maldade, a mentira, a imoralidade sexual, a ira, era natural, meus irmãos. Para a gente, o que vai ser natural agora, natural, ou seja, natural não é algo truncado, forçado, o que tem que ser natural, e vai ser, porque é o Espírito que habita em nós, o que é natural, na nova natureza, é a bondade, a mansidão, o amor. Isso é o natural para a gente agora. O que não é natural para a gente é a maldade, o pecado,
a imoralidade sexual. Isso não é mais natural para a gente. Pode até acontecer, mas não é mais natural para a gente. O natural, na nova natureza, é os relacionamentos redimidos por meio do amor, da bondade, da misericórdia, da compaixão, da humildade, da mansidão e da paciência. Isso é o natural para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Então vamos orar. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado pela tua instrução. Mesmo que às vezes pareça um giló para mim, eu preciso, porque eu melhoro, Pai, por meio da comida que o Senhor me dá. Se não fosse por meio dos teus ensinos, do teu Espírito me melhorando dia após dia, Pai, eu seria uma pessoa totalmente desagradável e perdida, Pai. Mas eu louvo a Ti pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, porque eu tenho certeza que o Senhor tem nos alimentado aqui dia após dia. Eu tenho certeza que o Senhor tem nos nutrido com as Tuas palavras. E o Teu Espírito tem, Senhor, ó Deus, operado em nós. Porque eu bem sei, Pai, que não é de uma hora para outra que nós iremos melhorar. Mas se nós pararmos um pouquinho essa correria que esse mundo é, e refletirmos apenas por alguns instantes, nós perceberemos, Pai, e saberemos que nós precisamos melhorar cada dia mais nos nossos relacionamentos e que é possível sermos mais compassivos, bondosos, misericordiosos e pacientes. Que é possível para os meus irmãos e para mim tolerarmos uns aos outros, Pai, por meio do vínculo da perfeição que é o amor que vem do Teu Espírito. Obrigado. Obrigado por esse amor, obrigado pelo Espírito, obrigado por tudo isso. Nos torne pessoas mais tolerantes e melhores, no nome de Jesus. Amém.